Olá, é um prazer estar aqui com vocês, né, em mais uma live do Tendências Globais. E hoje nós vamos tratar sobre o renascimento no Monte da Economia. Então, seja bem-vindo, você pode aí, né, dar o seu like, fazer suas perguntas, né, também seu comentário, você pode interagir conosco através do chat, ok? E eu estou aqui com o pastor Valdinei. Oi, pessoal. É uma alegria estar aqui com vocês novamente. Falando sobre o Monte da Economia, aliás, nós estamos estudando sobre os 7 montes da sociedade, né? São áreas, são esferas da sociedade. Nós já falamos sobre o monte da religião, o monte da política, né? do governo, da educação. E família, e hoje nós vamos tratar sobre a área da economia. E o Monte da Economia, ou negócios, é uma das principais áreas, né, onde a era do Renascimento vai deixar a sua maior marca. E os cristãos, então, agora vão começar a valorizar as suas atribuições neste monte, né? Algo que até agora não tem acontecido na igreja. Nós estamos trazendo estas áreas, mas sempre do ponto de vista, né, cristão, e olhando principalmente para a igreja. Né? E nós, na igreja, nós estávamos num outro paradigma, tá? Antigo e obsoleto, e dominou a igreja por séculos. E qual era esse paradigma? Então, na igreja havia uma linha de pensamento que dizia assim: quanto mais espiritual você for, mais pobre você deve ser. Tá? Então, por exemplo, né, quem vem o chamado, né, pastoral, abre mão de tudo, né, não pode trabalhar fora e vai viver na dependência, né, da igreja local, enfim, né, é uma situação bem difícil. E uma visão do dinheiro como sendo uma coisa do diabo. Isso, dinheiro é a raiz de todos os males, né? Quem amar o dinheiro, enfim, né? Não, é o dinheiro mesmo, não é nem o dinheiro nem o amor. Si. Então, esse paradigma precisa cair por terra, porque isso não tem nada a ver com o reino de Deus, né? E nós vamos olhar aqui, pelo menos para 2 personagens da Bíblia que foram riquíssimos e que Deus os amou muito, muito mesmo, e teceu elogios a eles, entende? E o dinheiro não foi problema. E não foi problema na vida deles, mas nós vamos ver como, né, que isso pode ser, ok? Então, quando uma pessoa, né, eu posso dizer até por experiência própria, quando Péricles, meu marido, se converteu, e depois logo já veio assim, esse mesmo pensamento: larga a medicina, larga os negócios, larga tudo, deixa tudo para lá e agora vem para a obra tempo integral. Mas acontece que a igreja local não tinha condições para isso, né? Então, veja, né, e você fica debaixo de condenação, com medo de que você está, né, amando o dinheiro e não está obedecendo a Deus. Mas acontece que não havia uma palavra direta do Senhor para o coração dele. E graças a Deus que ele não desistiu da profissão dele. Ainda bem. Ainda bem. Eu também. Continuei trabalhando e graças a Deus, hoje eu posso dizer que eu tenho tranquilidade para fazer o que eu estou fazendo. Senão eu não teria.
Exatamente, principalmente sendo o homem, né? Sim, O cabeça família, da tudo. família, né? Mas é essa mentalidade de que precisa ser pobre para ser humilde. Para ser E espiritual, espiritual e humilde. E não tem nada a ver. né? Nem sempre é assim. Então, hoje esse paradigma ele é obsoleto, tá? O povo de Deus com visão, né, está percebendo como nunca que se quisermos ver uma sociedade reformada, os indivíduos, né, espiritualmente maduros, eles devem estar dispostos a se posicionar no monte da economia. Que A obra de influencia. Deus nós fazemos com dinheiro, não é sem dinheiro. Isso. Né? A igreja é um empreendimento terreno, porque está na terra. Isso. No céu não precisa disso. E envolve Isso, gastos, né? gastos. Custos. Exatamente. Então, Jesus ensinou sobre os perigos, né, do amor ao dinheiro. Esse sim é o... O problema está no amor ao dinheiro. E a igreja entendeu errado e desistiu de ter dinheiro, né? Aceitou que tem que ser pobre para não estar em perigo espiritual. Mas cai numa outra armadilha, né? Não Olha, adianta. gente, eu vou confessar, eu mesma já orei, já cantei, tá? Porque tem um cântico aí, um dos mais antigos, que dizia, eu não quero nada desta vida, eu não quero nada, né? Dos tesouros, eu não quero nada de riqueza, Senhor, eu só quero a tua intimidade. Mas eu acho que Como? precisa romper com esse paradigma, né? Não dá. Mas eu acreditava, porque eu fui ensinada assim. Então eu achava que ser espiritual você tinha que abrir mão de tudo, né? E viver de uma maneira bem espartana, bem Mas sabe o que acontece, pastora? despojada de tudo, né? A impressão que eu tenho é que o ser humano tem uma tendência natural de merecer o mérito, o é esforço próprio. Eu tenho que fazer Eu alguma tenho que coisa. fazer, eu tenho que ser o mais inteligente, o mais dedicado, eu não posso perder tanto tempo com outras coisas. Quando, na verdade, se Deus é a fonte, é só saber acessar a fonte. A fonte, exatamente. E Não é a mesmo? fonte é dona de tudo. Pois é. Não é de uma gente... parte, é de tudo. Mas você sabe que aí envolve controle, porque se sou eu que estou indo atrás do dinheiro, então eu controlo a situação. Não é o homem mesmo? no controle, ele fica soberbo. E aí a soberba cresce. Quando eu aprendo a depender da graça... Aí tá, a olha, palavra-chave, dependência, né? Isso, dependência. Mas nós vamos abordar tudo isso. Mas você vai estar falando sobre isso. A realidade é que Jesus nos instruiu para nós sermos luz na terra. Luz, tá? Para iluminar, eu tenho que ir onde tem trevas. Luz na luz, você não vai perceber a diferença, mas a diferença você vai perceber no lugar que está trevoso, né? Está escuro. Então, aqueles que sabem administrar, né, grandes somas, poderão se tornar um dos maiores promotores do reino, né, e expansores do reino de Deus aqui na Terra, ocupando todas as áreas da sociedade, todos os montes, todas as esferas da sociedade. Com influência direta. Exatamente. Veja, em Hollywood, muitos cristãos que têm bons filmes, né, estão lá prontos para produzir, mas à espera de pessoas para financiar estes filmes. Então, quantos projetos bons, né, para a sociedade os cristãos têm, mas precisa de financiamento. E isso em muitas áreas, né? E os que financiam, né, o reino de Deus são raros, pois esse terreno não foi priorizado como espiritual, né? Então, até foi assim, evitado mesmo, né? Como perigo.
Da mesma forma, muitas pessoas que poderiam ser candidatos honestos, capazes, né, para assumir cargos altos na nação, também não podem por falta de financiamento. Então, não há dinheiro para a campanha política. E tudo isso vai mudar. E começa com o aprendizado de valorizar o monte da economia. E como uma herança espiritual. Porque o nosso Pai é dono de tudo. Se somos filhos amados dele, somos herdeiros. Temos uma herança. E essa herança envolve prosperidade também. Entende? Então, Deus não é contra o cristão ser rico, ser milionário, ser bilionário. Por quê? Porque o financiamento da sua obra aqui na terra depende dessas pessoas ricas que vão poder dizimar, ofertar, né, financiar aí grandes causas aqui na terra. Olha o perigo dessa armadilha, pastora. Se uma igreja local é um círculo de pobreza, não vai poder fazer muita coisa, porque você não tem perna para... Mal vai conseguir socorrer os de dentro. Se você conseguir pagar as despesas básicas, tá fechando as contas, né? Mas só que o plano de Deus é expansivo. Então, a questão do circuito, a virtude, né? Esse circuito virtuoso da prosperidade, ele é fundamental para a gente conseguir atingir a meta. Exato. Né? Então, tudo isso vai mudar, né? Porque está chegando uma luz, está chegando um novo paradigma. E aquele que tem ouvidos, ouça. Né? Os que são mais assim sábios vão absorver isso rapidamente. Isso. E então nós vamos ver aí um crescimento exponencial de multimilionários na Terra. Olha que notícia! Abra os seus ouvidos e o seu coração, tá? Para aqueles que forem sinceros, humildes, generosos, Deus vai dar com alegria tesouros escondidos, tá? Que só Ele pode trazer. Eu posso dar um testemunho, pastora? Meu filho tinha um apartamento aqui na Avenida Brasil, no bairro onde nós estamos. Numa época que estava tudo parado, o mercado imobiliário, né? Existiam pelo menos 2 apartamentos à venda no mesmo bloco, né? E nós começamos a orar, né? Eu sei que nós oramos 6 meses. O apartamento do meu filho foi vendido à vista, num preço compatível com o que a gente queria, e o apartamento do lado, que estava à venda mais barato, não vendeu até hoje. Olha. Sabe, não é porque eu mereço alguma coisa, eu acho que tem um jeito. Andar com Deus tem um jeito certo. E nós vamos falar desse jeito, eu acho que é isso que nós temos. Então fique até o fim para você pegar aí o que você deve fazer, ok? Então haverá esses novos ministros, né, das finanças aí. Ministro quer dizer servo, hein? Não vamos esquecer disso, né? Com uma nova maneira de fazer negócios, né? Vão trazer aí uma atmosfera nova para o monte da economia, ok? Novas formas, né, de fazer negócios tomarão conta do mercado. E vamos dar uma olhadinha rápida, né, para o velho modelo econômico de sucesso. E depois nós vamos falar do novo. No velho modelo, para alguém ter sucesso, isso é o alvo, né, da pessoa que quer ser bem-sucedida, então é trabalhar muitíssimo. E os relacionamentos que essa pessoa vai ter serão apenas relacionamentos que contribuem para fazer mais riqueza.
Bem objetivo. Né? Bem objetivo, bem seletivo. Exato. E isso é ensinado em livros. Sim, Né? sim. Hoje há muitos livros aí ensinando como ser bem-sucedido aí do ponto de vista humano, tá? Não de Deus. E essa pessoa dorme 6 horas ou menos por dia, ok? Cada reunião que ela faz, o objetivo é fazer mais dinheiro, é enriquecer mais. Então, tudo é focado ali, né? Não pode perder um minuto. Não pode perder um minuto. É uma vida estressante. Né? E, no entanto, esse modelo, ele não é sustentável e muitas pessoas, eu creio que a maioria não suporta, não aguenta essa pressão e acaba desistindo. E para ser bem-sucedido, né, é bem diferente de simplesmente ser rico. E para ser rico, se exige tanto esforço assim, os relacionamentos, vão por água abaixo. Né? Vai prejudicar a vida espiritual, a vida emocional, sim, a vida familiar, né? Os relacionamentos. Tudo isso vai ser prejudicado por conta desse esforço pessoal, dessa determinação pessoal e esse investimento de todo o seu tempo e de toda a sua energia nisso. Exato. Então, esse é o velho modelo, ok? E agora, será que tem um outro modelo, tem um caminho melhor? Tem. E a Bíblia apresenta esse caminho. Okay? Mas fala da arrogância, porque esse caminho velho tem um perigo. E aí. Esse caminho velho, aí, esse modelo antigo, as pessoas que conseguem, né, a riqueza através do seu esforço, da sua garra, da sua força, de todo o seu investimento, ela dá o crédito a ela mesma. Isso. Mas fui eu que fiz, eu que trabalhei, eu que lutei, eu isso, eu aquilo, tá? Então esse é o padrão. Ela não crê que Deus esteve no processo com ela. Ela não precisou de Deus. Então, ela é independente dele. E autossuficiente. Esse é o perigo. O novo modelo econômico de sucesso. Então, 7 marcas dos próximos ministros da riqueza. Né, dos novos, hein? É outro padrão. Primeiro, esses ministros da riqueza devem ser adoradores de Deus. Olha aí. Totalmente diferente, Já né? começou diferente. Então, ser um adorador de Deus, primeiro, você crê nele, você crê em Jesus, né? Crê na obra substituta de Jesus por você na cruz, né? O perdão que você recebe por crer nele. Enfim, você passa pela experiência de nascer de novo, você se torna filho, filha de Deus e herdeiro de Deus, herdeira de Deus. Começa aí, tá? Para ser filho e ser herdeiro, precisa crer em Jesus e convidá-lo, né, para ser o seu Salvador e o seu Senhor pessoal. Então, a partir daí, né, começa todo um desenvolvimento, né, da sua salvação. Então, precisa vir para a família espiritual, a igreja local. Ali você vai ser ensinado, você vai ser batizado, você vai ser discipulado, você vai ser capacitado, né, para conhecer Deus, Deus Filho, Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo, né, as principais doutrinas da Bíblia. E aí, então, você vai servir nessa igreja local,
tá? Ali você vai ser dizimista, ofertante, vai dar sua primícia, vai financiar as obras de Deus, entende? É para isto que Deus enriquece um filho dele, ou uma filha. Propósito. O propósito de Deus é esse, que invista na sua obra, ok? Que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, né? Então, essa pessoa, esse cristão, essa cristã tem que ser um adorador, uma adoradora, ou seja, viver em intimidade com Deus, ser amigo íntimo de Deus. Então, é uma pessoa que fala com Deus, que ouve a voz do Espírito Santo. Okay? Recebe os comandos de Deus. Deus revela os seus mistérios para essa pessoa. Mas tudo começa pelo relacionamento com Deus. Começa começando e bem. Né? É isso aí. Então, quanto mais próximo de Deus, quanto mais íntimo de Deus, o que acontece? Deus vai transferindo para você segredos que Ele tem, instruções que Ele tem, tá? E não há um ser humano que se compare com Deus, não existe. Simplesmente não existe. Né? Ele é onisciente. Então, veja quantas coisas nós precisamos saber. Então, por exemplo, né, tá lá um empresário, precisa tomar uma decisão. Se ele é cristão, se ele é um adorador de Deus, ele vai ouvir as instruções que vêm do Senhor. Nos seus negócios, em qualquer área da nossa vida. Isso. Deus vai falar, Deus vai nos orientar. E olha, é a primeira pessoa que você deve procurar para se aconselhar. Tá? Segundo, os ministros da riqueza devem ser proféticos. Olha, é tudo espiritual, né? Então, veja, ser profético significa ouvir Deus. E hoje a voz que nós ouvimos é a voz do Espírito Santo. Qualquer dúvida que você tenha, pergunte ao Espírito Santo se você é cristão, se você é um adorador de Deus. Fala, faço isso ou faço aquilo? Vou por esse caminho ou vou por aquele? Essa oferta devo aceitar ou não? Tá? Perguntas desse tipo. E você vai receber a resposta. E você vai dar o passo certo. E vai colher, né? Então você vai prosperar cada vez mais. Esse é o normal no reino. É o normal no reino de Deus. Não tem Isso outro não jeito. é para privilegiados, não. É para todos. Tá? Em qualquer posição que você estiver. Se hoje você está desempregado, se você está mal empregado, semi-empregado, não importa. Você quer prosperar? Seja amigo de Deus. Tá? Seja um adorador. Ouça o Espírito Santo. Ah, mas eu não sou profeta. Não é disso que eu estou falando. Todos os cristãos podem ser pessoas proféticas. Tá? O que é ser uma pessoa profética? Ouvir do Espírito Santo. Isso é ser profético. Para receber uma direção específica na vida... Só o Espírito para falar. O Espírito sabe de todas as coisas, sabe o que é melhor. Mas você tem que perguntar, né? Por exemplo, você não vai encontrar na Bíblia nada a respeito da casa que você quer comprar, do carro que você quer adquirir, né? Da empresa que você está tocando ou querendo abrir.
Esses detalhes, só o Espírito Santo pode passar para você. Porque é muito específico para cada pessoa. Quantas pessoas tem aqui no globo terrestre? Percebe? Então, deixa a fichinha cair. Exato. Vamos ser pessoas proféticas e perguntar para Deus o que nós precisamos ou devemos fazer em relação às nossas empresas, aos nossos negócios, enfim, as coisas do nosso cotidiano, em qualquer área. Então, Deus tem provisão. E é interessante que quando você olha, né, para a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, as pessoas proféticas ali se moviam muito e traziam bênção, não só para nível de pessoas, né, ou de uma família, mas até da nação inteira. Sim. Entende? Deus sempre enviou seus recados através dos profetas, das pessoas proféticas. E hoje é do mesmo jeito. Tá? Então, coisas específicas você precisa ouvir do Espírito Santo. Ok? Nós sabemos, né, esse período da pandemia e, né, as empresas, muitas foram abaladas e realmente o empresário precisa ter uma direção específica do Espírito Santo, ok? E quando você tem esse entendimento e você age por esse entendimento, você tem a resposta. Tendo a resposta, você vai chegar ao resultado. E esse é o caminho. Exatamente. Então, ouvir a voz do Espírito, né? Terceiro, ministros da riqueza devem ser reformadores, ok? Os reformadores sabem que Deus é grande, prático, disponível, o suficiente, né? Não apenas para salvar pessoas do inferno, mas também para curar, para restaurar vidas, famílias e a sociedade. Então, vai muito além da salvação espiritual, né? É em todas as áreas, né? É o pacote completo, né? SOS. Isso. E uma pessoa reformadora, ela é capaz, né, de fazer tudo, né, que ela deve fazer, porque ela confia na bondade de Deus. Se você está alinhado com Deus, vá em frente. Você sabe com quem você está se relacionando. Você sabe qual é a voz que fala com você. Siga a voz de Deus, tá? Mesmo que no seu entorno haja vozes contrárias. Não perca de vista a voz de Deus. E a gente não pode se esquecer de que a igreja é o canal preferencial para manifestar a bondade de Deus aqui na terra. Isso, verdade. Né? Porque senão a gente fica meio sem saber o que nós estamos fazendo aqui. Porque uma pessoa reformadora, ela é capaz de fazer tudo para ver a bondade de Deus na terra dos viventes, como disse Davi. Exatamente. Os reformadores não pensam que a única esperança para o mundo é o retorno de Jesus um dia. Porque muitos estão escatologicamente meio confusos, né? Porque eles ficam assim, Jesus está voltando, Jesus está às portas, Jesus está aí, então não vale a pena eu abrir essa empresa, não vale a pena eu investir nisso, não vale a pena eu fazer aquilo, porque Jesus está voltando. Olha, eu espero mesmo que Jesus esteja voltando, mas ninguém sabe o dia, a hora, ninguém pode marcar uma data, né? Muitos já marcaram e se decepcionaram. Então, enquanto ele não vem, vamos trabalhar. A vida continua. Vamos tocar a nossa vida da melhor maneira possível. E enquanto nós não formos removidos aqui da terra,
nós temos que ser influência, luz, sal aqui na terra. Okay? E se formos chamados ocupados, qual o problema? Nenhum. Melhor para nós, Melhor né? para nós. Né? Não vamos estar aí ociosos, nos distraindo Isso. com coisas talvez indevidas, né? E o interessante é que o próprio apóstolo Paulo, se eu não estou enganado, chamou a atenção de algumas pessoas Sim, com relação a isso. Lá de Tessalônica. Que, exato, o pessoal começou a parar de trabalhar. Não, vamos subir no monte e ficar esperando. Mas eles estariam esperando há quase 2000 anos. Exato. Então, a vida continua. A iminência da volta do Senhor não paralisa a nossa vida. Muito Sim. pelo contrário. Traz foco, né? Traz direção. Claro. Então, nós vamos aqui agora ver outro ponto, né? Os ministros da riqueza devem ser esperançosos, tá? A esperança é um dos valores permanentes, né? Junto com a fé e o amor, como Sim. está lá em 1 Coríntios, capítulo 13. E esperança vem de uma vida cujas raízes estão profundamente fincadas na grandeza do poder, do amor, da bondade de Deus. Se você confia em Deus, você tem respaldo para ser bom, né? Você sabe que Deus, Ele vai galardoar, vai te recompensar. Jesus falou muito sobre recompensa, né? Exato. E o que nós semeamos aqui, nós vamos colher na eternidade. E também aqui. E também aqui na eternidade. Na eternidade, entendeu? É a lei da semeadura e ceifa, ela é universal. Porque eu já ouvi alguém comentar comigo que o galardão, se rolar, rolou. Se não rolar, tudo bem. Olha, não despreze aquilo que Deus valoriza. Não se brinca, né? Não se com brinca. As coisas espirituais. Então, né? vamos cuidar não só da nossa vida terrena, mas também da eterna. O que o Senhor nos recomendou, nos ensinou, é o que nós devemos prestar atenção e obedecer. Exato. A esperança, ela vem de conhecer Deus, né? Para eu confiar em alguém, eu preciso conhecer essa pessoa. Né? E muitas vezes nós até dizemos, eu conheço a pessoa, eu não confio. Então tem que confiar, para confiar tem que conhecer. Então precisamos conhecer Deus e nos alinhar com Ele. Isso. Parceria com Ele, submissão, dependência, seguir suas instruções. Isso vai nos levar aos melhores resultados para a nossa vida. Com certeza. É como entrar num lençol freático das bênçãos de Deus. Já pensou? As raízes, né? Aprofunda, vai lá, e é uma imensidão. Os seus olhos não veem, mas está lá no subsolo. Entende? Então, é assim que nós devemos andar, né? Em esperança, em confiança. Olha, uma pessoa que tem esperança, que confia em Deus, jamais vai abrir a boca e dizer, crise, que crise, tá tudo errado, vai dar tudo errado, olha, vai acabar com todo mundo, vai morrer todo mundo, sabe? Essa pessoa não tem esperança porque não conhece a Deus. Às vezes nós perdemos de vista, né? Olha, a gente está no meio do problema, de uma tormenta, e a gente tira os olhos de Deus, começa a olhar para baixo. A circunstância fala alto. Fala mais alto, e aí você a gente se esquece de Deus. Balança, mas balança porque perdeu de vista quem é foco. Deus. Exatamente. Quem é Deus. E Deus está procurando filhos e filhas cheios de esperança, a quem Ele possa ajudar. Isso. Ele vem ao seu encontro porque você tem esperança, porque você tem fé, porque você confia nele. Aí Ele pode derramar sobre a sua vida. Okay? Essa é uma janela, né, que Enorme. a gente abre enorme para a graça, né?
Porque o negativismo, o desânimo, a tristeza, olha, joga a gente para baixo. E quando nós vamos falar de mídia, né? Aí que nós vamos falar das notícias com esperança e sem esperança. Eu falo isso, sabe por quê, pastora? Eu lido com informações o dia inteiro, de manhã, de tarde, de noite. E realmente não é fácil lidar com informações a respeito de tanta crise, tanto problema, tanta rebelião contra Deus. E se a gente não se cuidar, um espírito estranho começa... Entra na sua mente Isso. e fica... Aí eu tenho que me voltar para a palavra e olhar para a promessa. Até mesmo, Ney, para você, assim, no caso, se manter atualizado, ficar aí nos noticiários, pelo menos o suficiente para ter um conhecimento geral, nós precisamos depois correr para a presença de Deus. Claro, né? Porque senão você fica um deserto seco, árido. E olha, quem trabalha nesse tema da escatologia só lida com isso. Não tem como você lidar com outra coisa. Mas aí eu olho para o autor, consumador da minha fé, eu olho para as promessas que ele fez à igreja, eu olho para a minha identidade de filho, para a herança que eu tenho direito, né? Aí eu falo, não, e as portas da maldade não vão prevalecer, e a gente continua. Exato. Não é? E, em quinto lugar, ministros da riqueza devem ser generosos. Se você for chamado para financiar o reino de Deus, você precisa ser generoso. Ser rico sem ser generoso não resolve nada. Olha, está confiando em tesouros Porque, que a traça... Né? Exatamente, está confiando e vivendo só para o seu próprio tesouro. Aí é egoísmo, egocentrismo. E Deus não aprova isso, né? Então, Deus quer levantar milionários e bilionários para que sejam generosos na mesma medida da sua prosperidade. Veja, né? Um milionário, ele pode doar milhões. Um bilionário pode doar bilhões. Isso sim glorifica a Deus e abençoa pessoas. E aí a importância de não cair na prisão da cobiça, da avareza, da mesquinharia, porque aí não vai funcionar. Aí para Deus isso não tem valor. Não né? é uma prisão. Deus aprecia e abençoa toda compaixão econômica. Quando alguém se compadece do outro e põe a mão no seu bolso para ajudar outras pessoas. Entende? Às vezes é dinheiro literal, às vezes é trabalho, às vezes enfim, uma porta, um emprego, enfim, São há muitas tantas coisas. maneiras de se ajudar as pessoas. Então, Deus vai acelerar o processo para essas pessoas. Agora, o interessante é que nessa área da generosidade, a gente não pode cair na armadilha do diabo, que quando eu tiver... Esse não funciona. Aí viu? tem que exercer fé. Se for esperar quando eu tiver, aí você não vai dar nada para ninguém. Você nunca vai dar nada, porque a pessoa que confia em Deus, ela dá passos de fé. Tá? Eu já vi uma pessoa me dizer, eu tinha R$500. Aí apareceu uma pessoa passando fome. Eu peguei dos 500 e fui fazer uma compra de supermercado para essa pessoa. Percebe? Então, você não mede esforços, né, para ajudar o outro. Em sexto lugar, ministros da riqueza devem ser humildes. E aqui eu quero ler o texto que está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, que diz: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente
para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos e um firme fundamento para o que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Esse é o conselho, né, da palavra de Deus para todos os ricos. É a cultura do céu. Essa é a cultura do céu, tá? Dos Exatamente. filhos de Deus, é a cultura para os cristãos. Exatamente. E a riqueza, juntamente com a humildade, então, é um indicador claro de que alguém vive aqui na terra como filho, como filha de Deus, né? E não como um órfão, sem pai. O órfão não tem um pai para confiar, então ele confia nele mesmo. E ele cerca a riqueza dele. Ó, segura, porque senão eu vou ficar sem. E não tenho ninguém para me ajudar, entendeu? Ele acha que a fonte é ele mesmo, né? Então, uma coisa que nós temos ensinado muito aqui na CCA, né? É receber a paternidade do Pai Celestial. Porque quando você tem um Pai Celestial e você conhece esse Pai, então você é filho, você é herdeiro, não tem o que temer. A orfandade precisa sair do nosso coração. E Isso em está bem resolvido na nossa vida. Né? Sétimo e último, ministros da riqueza devem ser amigos de Deus. Então, nós já falamos aqui, né, de duas pessoas na Bíblia, né? Eu vou citar agora, Abraão e Davi. Então, Abraão, eles foram pessoas notáveis, não foram infalíveis, não, tá? Eram falíveis como eu e você. Mas por causa do relacionamento que eles tiveram com Deus, né, Abraão foi chamado amigo de Deus. E Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Né? Ouvi um elogio desse. 2 elogios de Deus, que ficaram registrados. É tremendo. Então, esses 2 homens foram os mais ricos da Bíblia, né? Então, poderia-se dizer que Davi hoje seria um multibilionário. Sim. Olha como Deus teve prazer de prosperar Davi, prosperar Abraão. E na hora de construir o templo... Porque eles não eram mesquinhos. É exato. Ele falou, que tinha... eu quero o melhor para Deus. E dá tudo que tem. Ele deu sabe. Do tesouro pessoal dele para construir o primeiro templo. Porque ele colocava Deus como prioridade na sua vida. Davi não construiu o templo, mas ele deixou do seu tesouro para o seu filho Salomão construir o templo. E o templo era riquíssimo. Eu não sei não, Valdívia. Eu tive lendo um artigo onde o cara fez uma estimativa do custo do primeiro templo. Mais de 600 bilhões de dólares. É grana pra caramba, hein? É. E Davi colocou seu tesouro. É para Deus, eu dou o melhor. Esse é amigo de Deus. É assim que eu e você precisamos conhecer o nosso paizinho, tá? Crer, confiar nele e depender só dele. Não é na minha força, é no poder dele. E Abraão tem uma experiência com seu sobrinho Ló. Exato. Que começou uma disputa, porque a riqueza estava crescendo tanto que já não tinha espaço para os dois. Ele simplesmente disse para Ló, escolha para onde você quer ir, que eu vou para o outro lado, porque eu sei em quem eu tenho crido. Ló escolheu melhor a aparência dos olhos e acabou se metendo numa confusão. Mas Abraão orou por ele. Isso, e Abraão continuou prosperando. E continuou prosperando do mesmo jeito, não mudou nada. Então, esses segredos que nós falamos aqui, esses 7,
que está aqui o segredo para receber, né, a revelação dos tesouros de Deus. Deus tem tesouros e Ele quer entregar essa herança para os seus filhos e filhas, ok? Então, primeiro passo, né? Vem para perto de Deus, seja amigo de Deus, seja uma pessoa segundo o coração de Deus, assim como Deus é, busque ser também, ok? E aí você vai prosperar. E eu estou falando de prosperidade material mesmo, tá? Economia, né, no caso, aí tem a ver com dinheiro. Nós estamos falando de transferência de riqueza. Exatamente. É isso mesmo. E Deus quer transferir dos seus tesouros para os seus filhos e filhas que realmente o buscam e buscam um relacionamento de intimidade com Ele, ok? E aqui nós temos que fixar um ponto, pastora. Para ser amigo de Deus, para amar a Deus acima de todas as coisas, eu tenho que estar na igreja local amando os meus irmãos. A primeira obra começa na igreja local onde você está. Sabe? Se você não dizima na sua igreja local, já é uma infidelidade. Você trabalha, você tem salário, você ganha, mas não dizima na sua igreja local? Como Deus vê isso? Percebe? Então, você tem que fazer a sua parte para que Deus possa fazer a dele. É o conceito de família, né, pastora? Nós temos enfatizado isso. Eu acho que por mais que a gente fale, ainda é pouco. Enquanto isso não entranhar no teu coração, essa revelação não descer ao teu coração, que igreja local é a minha família. Família que Deus criou. Que Deus criou e que vai para a eternidade. Porque a outra pode passar e ficar, mas essa vai para a eternidade. Enquanto isso não mexer no teu coração, vai ficar aquela luta, sabe? Né? Então, está na hora de romper com o paradigma velho e abraçar a família de Deus como se estivesse abraçando o próprio Deus. E prosperar para ser bênção. Tá? Exatamente. Para influenciar todos o monte aí da economia. Deus vai levantar empresários, olha, em todas as áreas, em todas as posições de influência, de autoridade. Vai ser um renascimento, tá? Eu creio e eu estou de cabeça, né, nesse assunto. Amém? E eu quero, então, agradecer a todos vocês que estiveram conosco nesta live e nós vamos encerrar esse assunto aí na próxima semana, ok? Né? Que você possa ter recebido essa palavra, que o Espírito Santo possa trazer revelação aí ao seu coração e você possa olhar para esta área com uma nova visão, né? Um novo paradigma. Ok? Exatamente. Um abraço a todos vocês. Um abraço, pessoal.